contra a palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Você pode se assentar dando glória a Deus. Eu disse que você podia dar glória a Deus, irmãos, amém. E eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia agora, no livro de Ezequiel, capítulo 37, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, abra a sua Bíblia, mas também abra o seu coração para Jesus falar contigo, amém, irmãos? Enquanto preparava essa mensagem, irmãos, Deus foi transbordando assim de forma tão maravilhosa, que só esse culto não vai caber tudo, viu, irmãos? Então eu vou pregar em duas partes, tá? Primeira parte hoje, em nome de Jesus, a segunda parte domingo que vem, amém? Ezequiel capítulo 37, versículo 1 ao versículo 10, fala, irmãos, sobre a visão do vale de ossos secos, a visão que Deus revelou ao profeta Ezequiel. Essa visão, irmãos, ela aconteceu há mais ou menos há 2.500 anos atrás. A visão, irmãos, que Deus deu a Ezequiel do vale de ossos secos, ela é uma visão que na verdade se tornou, além de uma visão, acabou se tornando uma profecia sobre a vida do povo de Israel. Essa visão, irmãos, que Ezequiel teve, ou essa profecia, nós podemos dizer que ela tem duas aplicações. Quantas aplicações, irmãos? Duas. A primeira aplicação faz referência ao povo de Israel, ao povo judeu. E quando aqui o texto fala dessa visão que ele teve, dos ossos que se rejuntaram, aquele exército que voltou a viver, está falando sobre o ressurgimento da nação de Israel. A nação de Israel, irmãos, preste atenção, mais ou menos uns 40 anos depois que Jesus morreu na cruz e ele ressuscitou, o povo de Israel, cansado de toda a opressão do Império Romano, armou uma grande revolução, uma grande revolta contra o Império Romano. E o Império Romano então destruiu toda Jerusalém e principalmente o templo, aquele templo que a gente lê que Jesus entrou, foi destruído há 40 anos depois de Jesus. Então, desde aquele ano, o povo de Israel, o povo judeu, ficou espalhado, se espalhou por todas as nações, por toda a terra. E alguns séculos atrás, mais ou menos há uns 150 anos atrás, o povo de Israel começou a retornar para Israel, o território que nós temos hoje, e também ali para Jerusalém. E no dia 14 de maio de 1948, depois de quase 2.000 anos, a nação de Israel voltou a existir. Ela voltou a ter a sua existência logo após a Segunda Guerra Mundial. Muitos estudiosos acreditam que esta visão que o profeta Ezequiel teve se cumpriu nesse dia do ressurgimento da nação de Israel. O que nós temos, irmãos, que sempre lembrar que a nação de Israel, nós dizemos que ela é como um relógio do final dos tempos. A nação de Israel, ela vai mostrando para nós os sinais que a vinda de Jesus está chegando. Por isso é muito importante que todos nós como cristãos amemos Israel, apoiemos Israel e sejamos sempre de olho em Israel, para também estarmos o quê? Preparados para aquele glorioso dia. Quem pode dar glória a Deus, irmãos? Quando Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Quem aqui vai ver a igreja do Senhor Jesus subindo para o céu? Levante a sua mão, dá glória a Deus. Irmãos, de novo, peguei vocês de novo. Meus filhos falam assim: pai, para, essa piadinha é muito velha. Irmão, se você vê a igreja subindo, é porque você ficou. Então você não pode ficar vendo a igreja subir. Quem vai subir com a gloriosa igreja do Senhor Jesus? Levante as mãos. Agora ficou melhor, né, irmãos? Mas lembra que eu falei que eram duas aplicações. A primeira fala a esse propósito da nação de Israel, mas ela também fala a nossa vida. Essa profecia, essa visão de Ezequiel também fala, irmãos, sobre um Deus que restaura a nossa vida, que traz a restauração, que traz a vida, que faz a nossa vida, irmãos, viver a vida abundante que Ele prometeu para nós, amém? Vamos ler então aqui o texto para a gente entender um pouquinho melhor dessa visão, e profecia também. Diz assim, versículo 1: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar-se a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida.
porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, e porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Versículo 7, e eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentre desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Diga glória a Deus. Irmãos, um dos primeiros sinais que Deus ele começa a agir numa vida de uma pessoa é que ele começa a colocar a vida dessa pessoa em ordem. Quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você faz de Jesus o teu Salvador, ele aceita e te recebe como você está, mas ele não aceita que você permaneça do jeito que você está. Ele começa a organizar a sua vida, como nós vimos aqui nessa história, nessa visão que o profeta teve. Você percebeu que os ossos foram juntando osso com osso, foi organizando, foi trazendo vida àqueles ossos secos, e aqueles ossos secos se tornaram esse grande exército. Irmãos, aonde não tem ordem, não tem a vida. Aonde não tem a ordem, não tem a bênção de Deus. O nosso Deus é um Deus de ordem, amém, igreja? O nosso Deus é um Deus organizado. E a ordem, irmãos, ela traz o crescimento. Você jamais vai crescer, desenvolver, você jamais vai ser saudável, seja fisicamente, seja uma saúde emocional, uma saúde mental, se você não tiver ordem. Por exemplo, falando um pouquinho sobre saúde mental, hoje, quantos de nós estamos vivendo, não é mesmo, irmãos? Uma estafa mental, um esgotamento mental. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa mente, depois do pecado original, ela não suporta essa quantidade de informações que nós estamos recebendo. É tanta informação, é toda hora vídeo, é toda hora não sei o que nós estamos vendo, a nossa mente cansa, ou seja, isso é uma desordem, é uma desorganização do nosso tempo, a desorganização na família, a desorganização nas nossas finanças. O nosso Deus, irmãos, ele faz com que essa mensagem ela chegue até você, porque ele quer colocar a sua vida em ordem. Ele quer colocar ordem na tua casa, ele quer colocar ordem na tua família. Irmãos, uma família desorganizada é uma família que não tem respeito. Uma família desorganizada é uma família onde os papéis de cada um são confundidos e misturados, onde um faz um papel de outro. Quantas famílias, filhos mandam nos pais, ao invés dos pais ali guiarem os seus filhos. Uma desordem financeira, com nossas despesas são maiores daquilo que nós ganhamos. A desordem na nossa alma, nossas emoções. Quantos de nós muitas vezes até dizemos: eu nem sei o que eu estou sentindo, nem sei o que sentir. Por isso eu queria convidar você a fazer assim com as tuas mãos agora. Eu queria que você, nesse próximo 1 minuto, você pudesse orar a Deus. O que você oraria hoje ao Senhor e poderia dizer: Senhor, põe a ordem na minha vida, coloca isso em ordem, a minha mente, as minhas emoções, o meu tempo. Deus, eu estou todo desorganizado, a minha vida está agitada demais, eu não consigo tempo nem para cuidar da minha vida, da minha família, da minha casa. Fale com o Senhor agora. Fala: Senhor, coloca ordem sobre a minha vida. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, nós oramos a Ti agora, Senhor. Senhor Deus, ó Pai, Tu és um Deus que põe ordem, Senhor. Assim como Ezequiel viu, ó Deus, ó Pai, aquele monte de ossos, ó Pai, secos, sem vida, bagunçados, o Senhor organizou, o Senhor, Pai, não somente organizou, mas depois que organizou, o Senhor trouxe vida. E cremos que estamos perante um Deus, ó Pai, que traz vida aonde há morte, aonde há tristeza, aonde nós não encontramos saídas e soluções. Estamos diante de um Deus que traz vida. Assim nós oramos e clamamos a Ti, Senhor. Coloca ordem nesta área da minha vida, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Se você crê na sua oração, você pode aplaudir ao Senhor Jesus, glorificando a Ele, igreja. E eu tenho certeza, irmãos, e eu declaro que os próximos dias, as próximas semanas, Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. E você vai ver Ele restaurando e colocando a ordem e colocando a vida. Nessa visão, irmãos, que Ezequiel teve, nós podemos perceber que você prestou atenção, que quando Deus começou a restaurar e fez aquela pilha, aquele monte de ossos secos,
até chegar num exército cheio de vida, um exército forte, você conseguiu perceber que houve um processo? Você conseguiu perceber que houve algumas etapas? E nós podemos, irmãos, aprender com esta visão de Ezequiel, que é a mesma coisa que Deus faz até os dias de hoje. Quando Deus começa a restaurar nossa vida, irmãos, Ele restaura por processos, Ele vai restaurando por etapas. E as etapas que nós podemos ver aqui nesta visão, são as mesmas etapas que Deus faz na nossa vida. A primeira etapa que nós podemos ver, entrando aqui de forma já objetiva, nós podemos ver, irmãos, que a primeira atitude que Ezequiel teve que fazer, o que Deus pediu a Ezequiel, antes de qualquer coisa, antes de profetizar, antes de começar as coisas a mudarem, você percebeu o que Ezequiel fez? Deus disse a Ezequiel: Ezequiel, ande no meio dos ossos. Olhe bem para esses ossos. O texto que nós lemos fala aqui que aqueles ossos estavam muito secos. Há uma versão da palavra de Deus, esse texto, que diz aqui que aqueles ossos estavam alvejados pelo sol. Ou seja, o sol queimou, estava seco, aquilo estava em um lugar de morte. Por que Deus fez isso, irmãos? Preste atenção. Deus fez isso com Ezequiel, porque, irmãos, o primeiro passo para Deus organizar a sua vida, a sua casa, a tua mente, nós precisamos ter um encontro com a verdade. Precisamos ter um encontro com a realidade. Ezequiel precisava saber o que estava acontecendo, qual era a realidade. E quando Ezequiel chega àquela conclusão, àquela realidade, a verdade é que isso aqui está seco, isso aqui está morto, isso aqui não tem vida nenhuma, nada aqui, zero aqui, realmente isso aqui está totalmente acabado, para que, irmãos, o nome do Senhor pudesse ser glorificado. Preste atenção, quando nós chegamos, vamos naquele ponto da nossa vida, que não há mais o que fazer, é nessa hora que Deus começa a trabalhar na nossa vida. Talvez você chegou numa situação que está totalmente finalizado, determinado, é isso, não tem mais. Muitas vezes, irmãos, é esta hora que Deus começa a agir. Sabe o porquê, irmãos? Para que nós possamos realmente reconhecer, não foi coincidência, não foi ajuda de pessoas, foi a mão de Deus que me abençoou. Deus fez Ezequiel falar assim: Ezequiel, isso aqui está bem seco. Não, Deus, isso aqui está bem seco mesmo. Então, Ezequiel, quando você olhar esses ossos se tornarem um exército vivo, cheio de vida e cheio de saúde, você vai poder dizer: fui eu que fiz isso. O encontro, irmãos, com a verdade é o começo de toda a transformação. Jesus declarou em João capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O encontro com a verdade nos liberta. O encontro com a verdade, irmãos, nos restaura. Nós precisamos encarar a verdade. Quem aqui trabalha e lida com projetos na sua vida profissional, ou talvez você até mesmo estudado nessa área, você sabe que em todo projeto, qual é o começo de todo projeto? Tudo começa, você precisa definir a realidade. O que está acontecendo aqui? Você não vai conseguir projetar nada se você não souber o que realmente está acontecendo. E nós precisamos, irmãos, encarar a realidade, por mais difícil que ela seja, por mais dolorosa e dolorida que ela seja em nossa alma e nosso coração. Encare a verdade, porque preste atenção, se o versículo diz: conheça a verdade, e você vai ser liberto, você vai ser livre, amém, igreja? O oposto também é verdadeiro. Se você conhecer a verdade, você vai ser livre. Se você não conhece a verdade, você está preso. Algumas prisões, irmãos, que nós podemos entrar quando nós não encaramos a verdade. Quando nós não encaramos a verdade, irmãos, nós estamos presos a mentiras, a ilusões, a fantasias. Uma prisão que nós entramos quando a gente não encara a verdade é que nós não conseguimos resolver de fato os problemas. Quando você não encara a raiz de um problema, você jamais vai conseguir resolver ele de fato. Muitos de nós talvez temos percebido, você percebe, você tem olhado, parece que aquele problema sempre volta. Quando você tem um problema que dura muito tempo, claro que às vezes tem algumas coisas que são grandes demais, mas quando você vê algo que está sempre voltando, sabe, irmãos, o que muito provavelmente aconteceu? Você não encontrou a raiz do problema. É igual uma planta. Se você arrancar uma planta, mas deixar a raiz, o que acontece? Mais cedo ou mais tarde aquilo cresce de novo. Problemas que você não encontra a raiz, a verdade, eles não ficam resolvidos. Um exemplo disso acontece muito nos casamentos. Quantos casais pensam: o nosso problema é dinheiro, e nós precisávamos ganhar mais. O problema é esse filho que é rebelde, esse filho que não obedece. Mas quantas vezes essa não é a raiz do problema? Às vezes a raiz do problema, sabe qual é? É que aquele casal não está verdadeiramente unido. Aquele casal não tem concordância entre eles. Eles não estão ali alinhados em harmonia.
Aquele problema financeiro é só um reflexo, é só uma consequência. Aquele problema com o filho é só uma consequência, não é isso que está a raiz. Irmãos, preste atenção nisso. Pessoas, famílias, grupos, igrejas, empresas, um país, uma nação inteira podem passar anos sofrendo por problemas que não foram resolvidos na sua raiz. Encontre a raiz do problema, encontre ali um motivo, e se você encontrar a verdade, você vai ser liberto. Diga glória a Deus. Uma segunda prisão, irmãos, que nós podemos entrar quando a gente não encara a verdade, os fatos, a realidade, por mais cru que seja dolorido, é que a gente entra, irmãos, numa ilusão. E aquele mundo ilusório, aquele mundo fantasioso, a gente traz para o mundo real. Quando nós mergulhamos, irmãos, naquelas fantasias, naquelas ilusões, quando a pessoa está tão profunda, ela entra tanto, ela está mergulhada naquele mundo irreal, ela está tão profunda no mundo irreal, que preste atenção, sem ela perceber, ela traz o mundo irreal para o mundo real. E ela começa a viver no mundo real a fantasia que ela criou na sua mente, do mundo que ela está fantasiando. Quer ver um exemplo disso? A fantasia de um mundo romântico, de uma grande história de amor. Não é assim que acontece? Ela está lá, é tanto filme, é tanto seriado, é tanto não sei o quê, e isso aí ela vai fantasiando aquilo, e ela toda hora, a vida inteira dela, à espera de um grande amor. Qualquer hora eu vou encontrar o meu grande amor. E ela fica imaginando assim, ela vai estar um dia com o seu cafezinho, andando com o cafezinho, e ela está ali com o cafezinho, aí ela tropeça, o café cai numa pessoa, cai na camisa. Aí ela vai enxugar a camisa. Oh, desculpa, Senhor, desculpa. Aí quando ela abre os olhos, encontrei o meu amor. Não é assim mesmo? Não é assim. Não existe essa fantasia. Um amor não vai ser encontrado assim. Você tem que ir atrás dele. Tem que encontrar o seu amor, você tem que procurá-lo. Essa é a verdade. Você quer ter alguém, quer formar uma família, quer casar, você tem que ir atrás. Você tem que se preparar. Não é sair desesperado também, né, irmãos? Né? Não é sair desesperado, mas você tem que orar. Deus, eu estou orando, prepara uma pessoa, eu estou fazendo aqui a campanha, Senhor. Você se cuida, você se prepara. Por que muitas pessoas não conseguem se relacionar? Sabe por quê? Presta atenção nisso, sabe por quê? Muitas pessoas não conseguem se relacionar porque elas não curam dos seus traumas interiores. Essa é a verdade. Ela não cura dos seus traumas, das suas feridas. E em cada relacionamento que ela entra, ela desconta no relacionamento do presente tudo que ela passou lá atrás. E aí quando a pessoa começa a se relacionar, quando ela começa a conhecer, começa a ficar um pouquinho, logo aquele namoro já acaba, porque a pessoa está vendo o quê? Que ela está despejando aqueles traumas. Procure ajuda, procure pessoas que vão tratar de você, terapias, tantas coisas que você pode fazer, mas deixe o Senhor curar também o teu coração. Quer ver, irmãos, uma outra fantasia? A fantasia de conquistar tudo sem um grande esforço. Hoje acontece muito com jovens. Quantos jovens e adolescentes, eles tomam decisões da sua vida, decisões baseadas, fundamentadas. O que levou você a tomar essa decisão? Eu vi um vídeo de TikTok de 30 segundos. E aí por causa de um videozinho de 30 segundos no TikTok, ele toma decisões grandes na vida dele. E aí ele viu, não, porque eu conheci aqui um vídeo, esse cara largou a faculdade, começou a fazer negócio de ações e está milionário. Eu vou fazer isso também, vou largar minha faculdade. Só que, irmãos, presta atenção, para um que dá certo, milhares quebram a cara. Essa não é a realidade. Existe sim algumas pessoas que às vezes, irmãos, dão sorte, algumas pessoas que conseguem, sim, mas, irmãos, a verdade, presta atenção, a verdade, a realidade é que a maioria das pessoas só vão conquistar na vida com muito esforço. Essa é a verdade da vida. Para você ter grandes conquistas na vida, tem muito esforço, tem que ralar, tem que pagar preço, tem que ter períodos na vida que você dorme pouco, você estuda, você aguenta chefe chato, você tem que ser resiliente, tem que economizar, tem que andar a pé. É assim a vida, essa é a verdade na vida. Grandes conquistas exigem grandes esforços. A fantasia, irmãos, da algazarra e da alegria momentânea. Estamos aqui nesse feriado, nesses 4 dias de carnaval. E às vezes alguns podem olhar e falar assim, puxa, as pessoas parecem tão felizes. Uma ilusão. Porque, irmãos, preste atenção, os prazeres deste mundo, eles são como um analgésico. Um analgésico você toma
aquela dor sai por um período, mas mais cedo e mais tarde o que acontece? Aquela dor volta, porque não cura e não trata. Os prazeres desse mundo são analgésicos, fazem a pessoa esquecer por um determinado período, ela se livra um pouquinho dos seus problemas, mas sabe qual é a verdade? Não é isso que nós estamos vendo, não é a verdade, isso é uma ilusão. A verdade é que muitas pessoas na quarta-feira estarão piores do que na sexta-feira, porque quando passar o efeito, a verdade, muitas delas estarão até piores, porque nesses 4 dias, nós falamos isso com tristeza, nesses 4 dias, elas experimentaram o que não deviam ter experimentado, se envolveram com quem devia ter se envolvido, fizeram o que não deveriam ter feito, e às vezes a vida dela vai estar pior na quarta-feira do que começou na sexta-feira. Ou seja, é uma grande ilusão. Quando você não encontra a verdade, você fica preso a um mundo fantasioso. Quando você não encontra a verdade, você alimenta falsas esperanças. Quando você encontra uma pessoa desanimada e desmotivada, você pode ter certeza, ela colocou algo, a sua fé e a sua esperança em algo errado. Falsa esperança é você acreditar em alguém ou em algo que não pode realmente socorrer a sua vida. Você cria uma esperança, mas essa esperança ela é falsa, não pode sustentar você. E quando você então põe aquela esperança naquilo, naquela pessoa, naquela situação, aquilo não te sustenta, você se frustra e você desanima. Olha que ilustração interessante. Churchill, primeiro-ministro inglês na Segunda Guerra Mundial, ele liderou a Inglaterra contra, a Alemanha dos nazistas, de Hitler. E a história conta que Churchill, ele era um grande líder, ele guiou o seu povo e a Inglaterra venceu, e outros países juntos. E olha que interessante, Churchill, ele era assim um cara muito empolgado, e os empolgados são uma bênção, mas os empolgados olham lá para cima e querem olhar um pouquinho para baixo, E Churchill, ele era muito empolgado, ele falava, não, nós vamos ganhar a guerra, nós vamos acabar com Hitler, e a Inglaterra é maior, a Inglaterra, o exército dela é mais forte, nossos aviões são melhores, a gente vai vencer. Só que ele tinha noção que ele era empolgado demais. Olha aqui, irmãos, o que Churchill fez, ele criou um gabinete paralelo da administração, uma central de informações. E essa central era obrigada a dar as informações verdadeiras. Geralmente grandes governantes assim também são rodeados de bajulador, gente? Que não fala a verdade, fala o que o governante quer ouvir. Então ele também tinha muitos bajuladores ao redor dele. E essa central, esse gabinete de informações, sabe o que eles eram obrigados a fazer, irmãos? Entregar toda a verdade. E eles colocavam a verdade nua e crua, a realidade. E às vezes falavam, olha, Churchill, o negócio é o seguinte, os nossos aviões não são melhores não, viu? Os nossos tanques não são melhores, nós temos que tomar cuidado com isso. Quando você não encontra, irmãos, quando em verdade você cria falsas esperanças, e quantos de nós estamos hoje desanimados, porque colocamos a nossa esperança num governo, num emprego, esse emprego vai mudar a minha vida, esse dinheiro, essa pessoa, essa frase de efeito, esse pensamento positivo, e nós mergulhamos naquelas falsas esperanças. Mas preste atenção, irmãos, é possível nós encontrarmos a verdade, e é possível nós encararmos ela. Primeiro, irmãos, passo para você recuperar e encontrar a verdade na sua vida, você precisa acender a luz de Cristo sobre você. Ninguém consegue encontrar nada escondido, você tem que acender uma luz para encontrar algo, e o próprio Senhor Jesus declarou, o que ele declarou? Eu sou a luz deste mundo. Deixe o Senhor Jesus iluminar a sua vida, deixa Ele clarear, deixa Ele apontar a verdade, dizer, meu filho e minha filha, essa é a verdade, isso é o que você tem que fazer, é aqui que você vai encontrar esta solução. Irmãos, a palavra de Deus é esse guia para nós. Irmãos, preste atenção nisso, eu não posso ser um esposo de acordo com os padrões deste mundo. Como que é um esposo? O esposo assim tem que ser assim, não, tem que ser igual aqueles atores coreanos do dorama, irmãos? Irmãos, eu não vou ser um esposo igual aquele. Pastor, o senhor se rendeu aos doramas? Eu me rendi, mas não ia perder minha esposa. Só que eu fiz um trato com ela, falei, tem 2 condições para eu assistir os doramas com você. Primeiro, você não pode ter preguiça de me explicar a história, que eu não entendo nada da história. Ela falou, tá bom, eu explico quantas vezes for necessário. E segundo, que eu não vou ser esses homens do dorama não, porque esses homens usam batom e está anulado em nome de Jesus. Esse não é o meu padrão, quantos estão entendendo? O nosso padrão da moral, da verdade, da integridade, de como tem que ser, está aqui na palavra do Senhor Jesus.
A palavra de Deus, irmãos, vai mostrar a verdade, como organizar as minhas finanças, como organizar a minha vida. Deixa o Senhor acender a luz. E falando, irmãos, sobre ser essa luz, sobre Cristo ser essa luz, sobre ser essa verdade, eu não posso deixar de falar sobre a maior e a mais importante verdade da nossa vida, que é sobre a nossa salvação. Muitos dizem, há um ditado que diz que todos os caminhos levam para Deus, mas isso não é verdade, isso é uma mentira. A grande verdade é que só existe um único caminho que leva para Deus, e esse caminho tem um nome. Como é o nome desse caminho, igreja? Esse caminho chama-se Jesus Cristo. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se você ainda não tomou essa decisão, tome hoje a decisão. Eu entrego a minha vida a Jesus. Confirme essa decisão pelo batismo nas águas, mas deixe Ele acender essa luz que vai guiar a sua vida a você encontrar a verdade. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus se colocando de pé neste momento. Para você encontrar a verdade, faz assim com as duas mãozinhas agora, faz assim, vira para quem está ao seu lado, procura um vizinho aí e fala para ele assim: calma, fala para ele aí. Ninguém encontra a verdade agitado, né, irmãos? Ninguém encontra a verdade apressado. Preste atenção nisso. Se você precisa encontrar a verdade, você não encontrou ainda, desacelera. Reflita mais, gaste mais tempo pensando. Uma dica para você, uma estratégia: papel e caneta, escreva seus pensamentos. Escreva o que está acontecendo, você começa a clarear mais. Convide pessoas para te ajudar a enxergar a verdade. Peça conselhos de pessoas sábias. Não fique perdido não. Pessoas experientes, profissionais em determinadas áreas, pastores e líderes. Irmãos, no começo do meu ministério, eu tive o privilégio dos meus pais estarem vivos no começo do ministério. E foi assim um período muito especial, é claro. Eu lembro, irmãos, que assim era muito interessante e engraçado, né? Acabava o culto assim, aquele culto maravilhoso, meu pai chorando. Sentava na frente assim, meu pai ficava chorando. Falava: ai, meu filho, né? Tão bonito quanto eu, né? Isso, né? Não é bem isso, né? Ai, meu filho, que bênção, que pregação, que orgulho ver você, filho, assim, pregando, tal. Aí minha mãe falava assim: filho, que bênção, mas não fala isso, toma cuidado com isso, para de falar desse jeito. Meu pai era aquele que levantava, e minha mãe trazia o que? A verdade. Ó, isso aqui não ficou tão bom não. E quando a minha mãe faleceu, um dos maiores temores que eu tive é de faltar ter pessoas que me falassem a verdade. E eu tomei uma decisão, reuni um grupo de pessoas na igreja. A irmã Cida, tão preciosa, era uma dessas pessoas. E eu falei para ela assim: eu não tenho mais a minha mãe. E minha mãe tinha um papel de me falar a verdade. Eu dou a vocês hoje autoridade e liberdade para vocês sempre me falarem a verdade. Se um dia vocês me verem fazendo algo que não está muito certo, se vocês um dia me verem metido, orgulhoso, qualquer outra coisa, um dia eu falar uma coisa que não ficou legal, me falem a verdade, me digam. E esse grupo foi se estendendo. Hoje nós temos líderes também, e nós combinamos entre nós fazemos reuniões e falamos assim: olha, aqui é a verdade, se não ficou bem. Quem às vezes acompanha 4 cultos fala assim: pastor, por que o senhor muda tanto a pregação da primeira até a última? É que tem umas verdades entre uns cultos e outros. E eu lembro que um dia a irmã Cida me procurou, falou assim: pastor, lembra do combinado? Ai, Jesus, o que eu fiz? Então, pastor, não, fica tranquilo, pastor, não é nada assim tão grave. Mas eu vi o senhor lá no telhado da igreja arrumando. Isso foi uns anos atrás. E ela falou assim: pastor, não sobe lá não, manda outra pessoa, o senhor fica no altar e deixa outra pessoa fazer isso. Eu falei: irmã Cida, obrigado por puxar a minha orelha, por falar a verdade. Igreja, encare a verdade, suporte a dor. Quando a gente encara a verdade, sentimentos como vergonha, frustração, medo podem surgir no nosso coração, mas não permita isso entrar na tua vida. Chame o Espírito Santo para segurar as tuas mãos e fale: Espírito Santo, eu preciso encarar a verdade. Não é tão fácil, mas me guia nesse processo. Não deixe a culpa entrar em teu coração, não deixe as desculpas entrar em tua boca. Se livre de tudo isso. E quando Ezequiel, irmãos, encarou aquela verdade, aqueles ossos secos, talvez ele podia estar tão desanimado. Nossa, o diaconato pode subir por gentileza. Talvez ele estava tão ali desanimado. Ele falou: isso aqui está morto, isso aqui não tem como trazer vida. Mas o segundo passo, irmãos, logo em seguida, Deus chegou para Ezequiel e falou: Ezequiel,
Você tem fé? Você tem fé que esses ossos podem voltar a viver? Você tem fé que esse vale, esse amontoado de ossos pode ter vida novamente? E ali Ezequiel, irmãos, mesmo diante da realidade difícil que era, ele acendeu a sua fé, ele acendeu a sua esperança. E quando ele responde, ele diz: Senhor, só tu sabes. Sabe o que ele estava querendo dizer? Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer, porque tu és o Deus do impossível, e não há nada que o Senhor não possa mudar, não há nada que o Senhor não possa transformar. Preste atenção, igreja, mantenha a tua fé em Deus, que você vai vencer lá no final, mas ao mesmo tempo encare a dura realidade do presente. Você pode encarar a realidade do presente, mas manter a fé e a esperança que no final vai dar certo, que o Senhor vai te dar a vitória. A realidade é difícil, a doença veio, o diagnóstico apareceu, encare a realidade, faça o tratamento, mas creia que o Senhor vai te dar a cura e Ele vai te dar a saúde. A situação está complicada no teu casamento, mas Ele está aqui para ressuscitar o teu lar, ressuscitar a tua casa, trazer de volta os teus filhos, ressuscitar essa alegria no teu coração. Encare a realidade, mas mantenha a fé inabalável no seu Deus. E hoje, ao celebrarmos a ceia do Senhor Jesus, igreja, isso é celebrar a ceia, essa realidade, sim, que Cristo morreu naquela sexta-feira, mas também nós temos uma outra realidade: Ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém, igreja? Levante a sua mão, diga comigo assim: o meu Deus está vivo. Diga mais forte: o meu Deus está vivo. Diga bem forte: e Ele está aqui dentro de mim. Diga bem forte: e eu declaro, aonde a morte, a vida está chegando. Diga bem forte: o meu Deus coloca a minha vida em ordem. Diga bem forte: o meu Deus me enche de alegria, me enche de fé e me enche de esperança.